O Bernardinho está neste momento na cidade de Toyama, no novo ginásio da cidade de Toyama, decidindo se Ana Moser começa ou não jogando. Ela, Ana Moser, que é a única jogadora brasileira na lista dos atletas do século da Federação Internacional de Vôlei. É definida pelo técnico da seleção, Bernardo Rezende, o Bernardinho, como o pilar de sustentação da seleção brasileira. Ana Moser, 31 anos, 3 Olimpíadas e uma lesão crônica no joelho esquerdo. Ela é a tradução da palavra superação, é a tradução do vôlei feminino do Brasil. Ana Beatriz Moser é catarinense da cidade de Blumenau, orgulho de Dona Julieta. A Aninha sempre foi muito ativa, sempre gostou de praticar alguma coisa, era muito levada, muito elétrica, enfim. Essa eletricidade fez com que ela não se contentasse apenas com o vôlei. No atletismo eu era velocista, né? E fazia salto em altura. Essas são as provas assim mais específicas. Mas eu fazia o pentatlo, porque na época era pentatlo, né? Hoje em dia é heptatlo. São 7 provas, na época eram 5. Então eu ia bem nessa prova, porque eu tinha força para arremesso de peso, de dardo, tinha velocidade para as provas de pista. E sofria como todo mundo sofria nas provas de fundo, né? Porque sempre é o mais difícil. Mas a atacante tropeçou no destino. Foi uma competição que era uma competição nacional, e uma semana antes eu quebrei os 3 dedos da mão direita, né? Brincando, eu tinha 12 anos. Brincando e de patins e tal, jogando handebol sobre patins. Eu caí e quebrei os 3 dedos. E aí eu fiquei em segundo nessa prova, né? Eu podia ter ficado em primeiro, podia ter ido para disputar uma competição que era classificatória para uma competição internacional e podia até ter mudado o rumo da minha carreira, né? Mas eu quebrei o dedo, fiquei em segundo, não fui para lugar nenhum e continuei mais uns 2 anos e acabei optando pelo vôlei. Hoje Ana Moser é uma atleta consagrada e nada disso seria possível sem o apoio dos pais. Eu lembro da minha mãe indo levar eu e minha irmã treinar logo no começo. Era 1 hora e pouco de treino, ela ia, sentava na arquibancada, ficava esperando, costurando, tricotando, fazendo, sei lá, as coisas que mãe sabe fazer, né? Sempre levei muito chá de arquibancada e passamos muitos anos gostosos acompanhando as duas no esporte. Na carreira tudo aconteceu rápido. Com 16 anos, sai da casa dos pais para jogar em São Paulo. A partir daí vem as convocações para as seleções juvenil e infanto-juvenil. São 8 títulos paulistas e 6 nacionais pelos melhores times do Brasil. Campeã mundial e bicampeã sul-americana infanto-juvenil. Na seleção adulta, bicampeã do Grand Prix e medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta. Glórias que também trouxeram dor. Nós temos que usar de forma bastante econômica, bastante assim, parcimoniosa. Não se pode, porque ela tem limitações físicas no momento, vai nos ajudar muito, como ajudou no Grand Prix. Bernardinho ajuda, mas o sofrimento constante é aliviado por um remédio chamado amizade. Esse grupo agora da seleção, que é um grupo mais novo, e essas meninas novas são muito espirituosas, né? Elas têm muita energia, então elas são as grandes piadistas da seleção. Acho que esses assuntos elas têm arquivos. Alegrias que também são divididas dentro da quadra. A primeira grande conquista da seleção, que foi o Mundial de 94, que a gente ficou em segundo, que foi jogado no Ibirapuera, em São Paulo. No pódio, quando a gente estava em segundo, né, a Cuba campeã, o público, depois que tocou o hino de Cuba, cantou o hino brasileiro. E foi quer dizer, foi uma participação assim de arrepiar e coisas que a gente guarda com certeza na memória. Tantas emoções não podem ser guardadas apenas na memória. O livro, assim, não é uma biografia completa, né? Mesmo porque eu acho que ia acabar saindo muito maçante, né? Mas é uma história um pouco mais recente, focando principalmente essa fase, né, nossa da seleção, quando a gente começou a vencer, a ter resultados. As páginas trazem uma história de vida, uma história de luta contra inimigos poderosos. São sempre adversárias respeitáveis e não procuro pagar na mesma moeda, né, mas
se ganhar é sempre muito bom. Ganhar de Cuba é uma sensação diferente de qualquer outra equipe, ganhar de qualquer outra equipe. As páginas trazem uma história de aprendizado e companheirismo. Mostram que algumas pessoas não são o que aparentam ser. Não é só berro, né? É muita informação também. E a gente tem muita confiança no que vem da comissão técnica. E hoje em dia a gente tem um relacionamento de muito coleguismo, muito companheirismo. Então mesmo aquele showzinho quer dizer, mesmo aquela forma de se expressar do Bernardinho é parte. Ana Moser conta a sua vida, traz para todos a saudade de um fã especial. O maior fã da Aninha era o pai, e sempre foi. Ele era até exagerado no que ele, da maneira como ele acompanhava a Aninha e a Isabel na prática do esporte. Eu tenho certeza que ele está lá em cima, num lugar muito melhor do que a gente, muito mais tranquilo do que essa dureza que é essa vida aqui, e torcendo do mesmo jeito por mim e por todo o voleibol feminino, que ele sempre foi apaixonado.